Meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, abraçamos a todos nesse momento, agradecendo por estarem conosco, compartilhando de reflexões, sentimentos, nesse momento em que nos dirigimos a cada coração conectado nesse instante, para que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo ao nosso Mestre e amigo Jesus que ampare as nossas fragilidades, a nossa ansiedade, o nosso medo, as nossas angústias, para que possamos transformá-las em potencialidades criadoras, transformadoras da nossa realidade. E que isso se converta em paz, em serenidade e em auxílio mútuo de uns para com os outros, para que possamos vencer todos os desafios a que certamente nos submetemos de forma voluntária, para que possamos sair deles fortalecidos e melhores. É com este pensamento que nós abrimos as nossas reflexões de hoje. Então, meus amigos e amigas, fomos convidados a compartilhar, a tecer alguns comentários a respeito do livre-arbítrio e determinismo. Tema esse que nós encontramos o aprofundamento, a base doutrinária, na terceira parte do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 10º, que trata da lei de liberdade. Como sabemos, o Livro dos Espíritos possui 4 partes e a numeração dos capítulos ela reinicia cada uma delas. Então, é o 10º capítulo da terceira parte que nos referimos. Falar de livre-arbítrio e determinismo exige da nossa parte algumas definições a priori para que nós possamos estabelecer um conhecimento comum, um entendimento a respeito dessas palavras. E nós vamos começar falando sobre o determinismo ou a fatalidade, o que isso significa. Depois vamos ver algumas aplicações disso no dia a dia, para que isso não nos pareça alguma coisa deveras filosófica e distanciada do que acontece no nosso cotidiano. E, a partir de então, faremos o contraponto. Primeiro a visão do determinismo, da fatalidade, e depois a visão que o livre-arbítrio nos permite da nossa própria vida, o que isso muda no dia a dia, o que isso muda no cotidiano. Falando sobre fatalidade ou determinismo, nós estamos falando de alguma coisa que estava escrita, de algo que já estava definido, seja pela providência divina, seja pelas suas leis, mas das quais nós não temos controle, não temos a possibilidade de ajustar, de mudar. Isso já está definido, já estava escrito, Deus quis assim. Então nós não temos a possibilidade de fazer nada diferente daquilo. Também não precisamos nos preocupar com o resultado das nossas próprias ações, uma vez que isso já estava definido. Este é o determinismo, esta é a fatalidade. Naturalmente que a doutrina espírita se contrapõe a essa visão de mundo, nos apresentando uma outra noção, a noção de livre-arbítrio. O arbítrio, a decisão, a escolha, ela é livre para cada um. Nós escolhemos o nosso futuro, o nosso destino. Ele não está escrito. Ele é uma escolha consciente do ser que somos, do espírito imortal que cada um de nós é. Naturalmente que algumas dessas escolhas, elas já foram estabelecidas mesmo antes da reencarnação. Elas se refletem naturalmente na nossa composição física, na nossa família, no lugar onde nós nascemos e o tanto quanto isto vai definir, pela própria ambiência a que estamos expostos, algumas escolhas, algumas situações que impactarão o nosso futuro. Mas, como nós somos seres imortais, precisamos lembrar que essas escolhas também foram nossas, no momento em que preparávamos-nos para a reencarnação. Aqui chegando, também, naturalmente, teremos a possibilidade de fazer tantas escolhas quanto for possível, dado que algumas delas já as fizemos antes da reencarnação.
Mas essa é a principal diferença entre o determinismo e o livre-arbítrio. De um lado, no determinismo ou na fatalidade, as coisas já estão definidas. Por outro, no livre-arbítrio, nós as definimos, as escolhemos pela nossa própria vontade. Mas as implicações práticas é que nos chamam mais a atenção. Traduzir fatalidade ou essa noção de determinismo para as coisas concretas do dia a dia. Porque eu posso me considerar alguém que simpatiza com a ideia do livre-arbítrio e rechaçar a ideia do determinismo. Me considero livre para as minhas escolhas, considero que o determinismo ele só existe de forma cabal no momento da morte, que todos nós desencarnaremos, certamente. Mas mesmo assim, mesmo com essa noção, nós escorregamos nas decisões, nas escolhas e na forma em que nos comportamos no mundo, que é distante daquilo que nós sabemos. Há uma dissonância entre o que nós sabemos e o que nós fazemos. Para expressar isso através de exemplos, nós vamos trazer algumas situações bem concretas e fáceis da gente perceber o quanto nós nos distanciamos, mesmo concordando e compreendendo o livre-arbítrio, nós acabamos agindo como se acreditássemos no determinismo. O primeiro ponto que o determinismo acaba impactando nas nossas vidas é a imprevidência, o descuidado. Toda vez que nós agimos com imprevidência ou com descuido, nós temos, por vezes, a justificativa de dizer que assim agimos porque, afinal de contas, não há muito o que fazer. Já que as coisas estão definidas, elas vão ser assim, então, por que me preocupar? Por que me preocupar com o futuro? O futuro a Deus pertence. Por que me preocupar com o que vai acontecer daqui a um tempo, ou o que vai acontecer amanhã, se o próprio Evangelho nos fala cada dia o seu mal, nos fala para olhar os lírios do campo e as aves do céu, que nem tecem, nem fiam e mesmo assim se vestem de forma tão bela. A natureza provendo as necessidades da própria natureza. Então, quando nós olhamos a esse contexto e tomamos decisões imprevidentes, nós estamos considerando também o fato de que nós não temos controle sobre o futuro. O que é verdade, não temos mesmo. As coisas acontecem na nossa vida, a revelia, muitas vezes, da nossa vontade. Por outro lado, nós somos seres inteligentes. E essa inteligência é atributo que nós herdamos do nosso Criador, a inteligência suprema do universo. Se nós somos inteligentes, se Deus nos dá essa inteligência, é porque espera de nós uma aplicação, um fim útil para esta inteligência. A imprevidência é a anulação da inteligência. Eu deixo de pensar, eu deixo de me organizar, eu deixo de fazer as coisas conforme a razão para decidi-las com base no impulso, na emotividade, no que os outros estão fazendo, ou ignorando tudo quanto seja importante considerar, porque eu não estou pensando nessas coisas, elas não são importantes naquele momento. Eu simplesmente desconsidero tudo isso. Então, o determinismo, ele leva à imprevidência, a visão determinista leva à imprevidência porque eu não preciso me preocupar. Deus está cuidando de tudo e de todos, então todo o esforço que eu posso fazer é inútil. Quando nós falamos, por exemplo, desse momento pandêmico que vivemos, dos cuidados que precisamos ter com a higiene, com o distanciamento social, lavar as mãos, higienizar a mão com álcool gel, os cuidados para não nos aglomerarmos, alguém poderia dizer, bom, mas se Deus quer, nós não vamos ter a Covid, se Deus quer, nós vamos tê-la, então não há que se preocupar.
exemplo de imprevidência. Quando nós agimos de forma imprevidente, estamos assumindo riscos desnecessários que nós poderíamos evitar. Este mesmo raciocínio levado ao extremo, isto que é uma técnica da razão, uma técnica racional da argumentação lógica, nós levamos os argumentos ao extremo para medi-los, para verificarmos se eles são válidos. Usar esse argumento como verdadeiro significa dizer que nós não pararíamos mais o automóvel no sinal vermelho, porque se Deus quer, o carro vai passar ileso. E se Deus não quer, nós vamos ter uma colisão independente de todos os cuidados que nós tivermos. Vejam, este é um argumento levado ao extremo. Quando eu levo esse argumento a sério, de que tudo acontece porque Deus quer, eu não tomo precauções alguma, inclusive no trânsito, quando ignoramos a placa de pare, o semáforo, que afinal de contas, Deus quis assim. Eu não me previno, eu não tenho previdência, eu não penso no futuro. Este, por mais que seja uma visão nossa de livre-arbítrio, de que nós temos a possibilidade da escolha, quando nós agimos assim, nós estamos agindo conforme uma noção de fatalidade, não de livre-arbítrio. Uma outra consequência ou aplicação da noção de fatalidade que nós carregamos conosco como seres reencarnantes, nós estamos revisitando conceitos que para nós, talvez em outras encarnações, fossem válidos. Talvez em outros momentos da nossa jornada, para nós a fatalidade fosse alguma coisa natural, o livre-arbítrio fosse algo estranho. Hoje nós estamos aprendendo o livre-arbítrio, mas aquela bagagem que carregávamos, a noção que tínhamos da fatalidade, ela não muda por passe de mágica, ela continua no inconsciente, ela continua ditando algumas das nossas escolhas. E uma forma de aplicação disso, além da imprevidência, é a noção de culpa. Quando eu cometo um erro, uma falha, me equivoco, eu tenho dois caminhos. Um deles é a culpa. A culpa significa dizer que eu mereço uma punição pelo erro que eu cometi. E não há nada que se possa fazer em contrário, porque o erro já foi cometido. A falha já aconteceu. Então agora, naturalmente, eu aguardo a punição. Esta condição, essa posição em que nos colocamos é a do culpado. O culpado que agora, na nossa noção arquetípica do passado reencarnatório, se expressa através da punição. Quando os outros não me punem, eu mesmo faço isso por mim. A culpa é uma forma de punição, é uma forma de eu me sentir como alguém que está reparando o seu erro através da culpa. O que é falso, o que é um engano, porque nós não reparamos pela culpa, nós reparamos pelo movimento em contrário da ação equivocada. Então, se eu faço um movimento numa direção que me leva ao equívoco, eu preciso fazer um movimento na direção contrária para reparar aquele caminho. Vejamos ainda na analogia do trânsito. Se eu estou me deslocando numa direção e o GPS indica um caminho, eu vou para o outro oposto, em algum momento nós seremos avisados, faça um retorno, retorne para o caminho. Quanto mais tempo nós levarmos para retornar ao caminho, mais tempo nós vamos levar para continuar da onde paramos, ou de onde nos equivocamos. Então, nós vamos retornar, refazer o caminho equivocado, mas não basta, porque até ali nós só zeramos a conta. Agora nós continuaremos na direção correta. Então, toda falta, todo equívoco nos exige o arrependimento, para que isso chancele que nós compreendemos a lição, mas também nos exige a mudança de atitude, para sairmos do equívoco, da falha, do erro para o acerto. Então, a culpa é alguma coisa que nos demora mais tempo a reconhecer essa necessidade do retorno para o ponto de onde saímos, ou para o ponto de onde nos equivocamos para a continuidade da jornada. A culpa, ela vai acrescentando quilômetros rodados no caminho.
errado, no caminho equivocado. Mas ela vem de uma noção determinista ou de fatalidade, que uma vez que eu tenha me equivocado, não me resta mais nada a não ser o sofrimento pela falta cometida. Essa visão é tão antiga quanto a ideia do pecado original. Então, Adão e Eva cometeram um erro capital e agora eu tenho que expiar este erro até hoje. Isso é fatalidade. É alguma coisa que aconteceu, um erro, uma falta, e fatalmente eu preciso passar pela culpa ou me sentir culpado por isso. Esse é um segundo aspecto. Um terceiro aspecto, uma aplicação da fatalidade, é a ideia da mentalidade fixa. Alguma coisa que nós encontramos, inclusive em algumas literaturas da atualidade, nos dando conta que a mentalidade fixa é aquela onde nós admitimos para nós mesmos que nós somos, ao invés de dizer que estamos. Então eu vou me considerar que eu sou assim mesmo. Se eu estou fora de forma, eu sou assim mesmo, eu não sou uma pessoa atlética. Se a minha dieta está desbalanceada, eu sou assim mesmo. Eu me alimento assim a vida inteira. Não posso mudar isso porque meu corpo precisa dessa dieta. Se eu não sou um bom leitor, ou não faço leituras regularmente, eu vou dizer, não, mas eu sou assim mesmo, eu não leio, não sou um bom leitor. Tudo quanto nós asseveramos, eu sou, nos coloca na condição de alguém que aceita a fatalidade. É assim mesmo, não há o que eu possa fazer em contrário. Toda vez que nós asseveramos para nós mesmos que somos alguma coisa, nós estamos lançando mão deste argumento de fatalidade ou determinismo. As coisas são como são, eu não posso mudá-las. Então, são três aplicações ou consequências dessa noção de fatalidade: a imprevidência, a culpa e a mentalidade fixa, essa noção de que as coisas são como são, eu sou o que sou, as pessoas que me aceitem assim, eu me aceito assim mesmo e não faço nada para mudar, isso é desnecessário. É também chamada Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, você sempre é assim. A Gabriela Espírita também diz que reencarnou assim. Vejamos a que ponto chegamos, não é mesmo? O livre-arbítrio, por outro lado, ele nos contrapõe três situações ou aplicações em contrário. Se de um lado nós temos a imprevidência, nessa noção de fatalidade, a noção de livre-arbítrio, quando bem solidificada, compreendida em nós mesmos, ela vai se expressar na previdência. Agora eu vou começar a tomar cuidado. Eu sei que eu não controlo tudo, eu sei que aquilo que eu preciso passar para o aprendizado eu vou passar, mas eu não considero isso como uma desculpa para o meu descuido, para a imprevidência. Eu faço todo o cuidado possível para que eu não seja a causa do mal que eu estou passando. Eu não causei de forma voluntária, pelo descuido ou pela imprudência, pela temeridade. A prudência leva também à previdência. Eu uso a inteligência que Deus me deu. Então eu estou compreendendo sim que a divindade tem os seus caminhos e um deles é a inteligência que me foi dada, para que eu a utilize na tomada da decisão, nas escolhas que eu faço, nos caminhos que eu percorro. E a partir daí eu vou fazendo escolhas que preservam a vida, que eu vou cuidar mais uma vez nessa situação pandêmica que vivemos, eu vou cuidar do distanciamento social, eu vou cuidar da higiene das mãos, do uso da máscara, porque eu compreendo que eu posso ser um vetor de propagação desse vírus, que se não pode não ser um problema para mim, mas pode ser um problema para outra pessoa, uma vez que eu a contamine. Então, quando eu tenho essa noção, eu tomo os cuidados. Se mesmo assim isso vier a acontecer, eu estou com a consciência tranquila, porque na aplicação do livre-arbítrio eu fiz tudo quanto eu podia para que aquilo não acontecesse. Eu não tenho a responsabilidade por alguma coisa que eu não tenho controle. Essa é a grande questão. O segundo ponto, o segundo aspecto da aplicação. O primeiro é a previdência. Eu começo a cuidar do hoje pensando no amanhã. Não de uma forma ansiosa, mas de uma forma previdente e necessária.
Por outro lado, nós chegamos no segundo aspecto da aplicação, que é a responsabilidade. A responsabilidade, ela é a contraposição à culpa, porque os equívocos, os erros, as falhas acontecem. O ser humano se equivoca, naturalmente. Nós erramos. Mas quando esta falta, ela não é premeditada, não é por maldade ou por má fé, eu me equivoquei porque não tinha as informações completas para a tomada de decisão. Eu errei porque em algum momento de descuido tomei uma decisão que não era a mais adequada. Isso faz parte da vida, faz parte dos caminhos que percorremos neste mundo. No entanto, aquele que considera a fatalidade como a realidade da vida se sente culpado, enquanto que aquele que considera o livre-arbítrio a realidade da vida, ele se sente responsável. E aqui as coisas mudam de figura. A pessoa culpada, ela procura, através da penitência ou da punição, a forma de purgar essa falta, enquanto que aquele que considera o livre-arbítrio, através da responsabilidade, vai buscar caminhos para mudar aquilo que ele causou de equívoco. Então, eu cometo um equívoco, isso tem uma consequência ruim, mas eu sou responsável por essa consequência ruim, eu entendo isso, mesmo que isso tenha sido involuntário. Eu cometi uma falta, então o que eu vou fazer? O caminho contrário para reparar a falta cometida. Eu faço um esforço para mudar aquilo que eu causei, o mal que eu tenha cometido, a situação ruim que tenha decorrido da ausência da previdência, do descuido ou de uma ação que não foi a mais adequada. Mas, como responsável por isso, eu não paro, eu não me detenho como a culpa faz. Eu me movimento para mudar aquilo que precisa ser mudado, porque eu sou responsável. Eu tive a liberdade para o equívoco, agora também tenho a liberdade para repará-lo. E, finalmente, se de um lado nós temos nesta ideia de fatalidade, uma mentalidade fixa de que eu sou assim, sempre fui assim e vou continuar sendo assim, nesta noção de livre-arbítrio, nós temos uma outra forma de ver as coisas, que é a mentalidade de crescimento. Eu estou assim, mas eu posso ser diferente. Eu não estou cuidando da minha saúde física, estou sedentário, estou descuidado da minha dieta, eu posso mudar isso, me movimentando, me alimentando melhor, cuidando do corpo, cuidando da vida física, que ela também é importante e necessária. Então, esses são aspectos. Se eu não estou lendo tanto quanto eu gostaria, eu vou fazer um movimento, um esforço para começar a ler um pouco mais. Se eu considero que eu não tenho uma habilidade, uma competência que é importante, e isso está fazendo falta para mim naquele momento, eu vou fazer um esforço para que eu conquiste aquela competência. Inclusive como espíritos imortais, não importa a idade, porque se eu não conseguir utilizar dessa competência nesta encarnação, eu utilizarei em outra. É a aquisição do espírito imortal. Nesse momento que nós estamos vivendo, em que a tecnologia se torna cada vez mais presente, às vezes nós nos apartamos, nos afastamos das possibilidades de aprendizado e de crescimento, porque consideramos assim, eu não fui educado nesta época digital. Eu sou assim mesmo, eu sou analógico. Não, nós estamos analógicos, nós podemos estar digitais, nós podemos estar mais preparados para lidar com a tecnologia. Isso é uma escolha que vai exigir esforço, que vai exigir movimento, que vai exigir cooperação. Nem tudo eu vou conseguir sozinho, mas eu posso mudar essa realidade, eu posso aprender o que eu não sei, eu posso transformar aquilo que me falta de carência para competência. Algumas coisas são mais difíceis, outras são mais trabalhosas, outras nos faltam efetivamente os recursos, não há muito o que se fazer quando esses recursos escasseiam. Nós fazemos todos os esforços possíveis e mesmo assim não conseguimos, fiquemos tranquilos. O nosso esforço foi feito, são as contingências da vida, muitas vezes atreladas a escolhas que fizemos antes da encarnação. Mas nós só podemos garantir isso se fizermos
todos os esforços possíveis antes de nos colocarmos na posição da acomodação. Então as coisas não são como são, elas estão como estão, mas elas podem estar diferentes. Então o convite que a noção de livre-arbítrio nos traz é pelo menos para mudar a nossa posição diante da vida nesses 3 aspectos. Para nos tornarmos mais previdentes, responsáveis e transformadores da nossa própria realidade. É o convite que a doutrina espírita nos faz, através da lei de liberdade, para que mudemos, nos transformemos, não nos acomodemos, não nos culpemos, para assim darmos passos adiante, melhorando a cada dia, nos tornando criaturas melhores, mais felizes. Mas essa é uma caminhada, ela não se faz da noite para o dia, não se faz de uma hora para outra, ela precisa ser feita paulatinamente, com muito empenho, muita consistência de quem não se abala diante das primeiras dificuldades, mas que segue caminhando adiante, transformando-se e transformando a realidade onde vive, sem afetação, sem angústia, porque de um lado nós podemos parar, mas do outro nós podemos ficar também muito ansiosos para ver resultados. Não fiquemos. A liberdade, ela nos permite fazer os movimentos, mas o outro também tem a sua liberdade de aceitar aquilo que nós estamos fazendo e aderir às nossas próprias propostas. Então é alguma coisa que serve para nós, mas se não serve para o outro, não nos afetemos. Tenhamos a calma e a paciência, porque aí sim Deus encontra os seus caminhos. E que nós possamos encontrar os nossos, usando a nossa inteligência, usando os recursos que a providência divina nos deu para nos tornarmos pessoas melhores e mais felizes. É o convite, meus amigos. Esperamos que todos possam refletir, assim como nós estamos aqui refletindo, e isso se torne uma mudança, um convite que se efetive na prática da mudança do nosso dia a dia. Gratidão por esse momento, pela oportunidade de estarmos juntos e esperamos nos reencontrar em breve. Jesus conosco.